Nesse vídeo o assunto vai ser quanto ganha um funcionário Petrobras. É um salário bem complicado de se detalhar, porque existem várias opções, várias variações, lugares nos quais você pode trabalhar, existem diferentes regimes de trabalho e benefícios. Eu vou tentar destrinchar, baseado na minha experiência. Eu sou funcionário Petrobras, fui funcionário Petrobras por 7 anos e eu tenho certeza que eu posso te ajudar nesse vídeo. Não se esqueça que é muito importante você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações. Essa inscrição é muito importante para o crescimento do canal e para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Compartilhe o conteúdo se tem algum amigo que também tem dúvidas sobre como são os salários aqui na Petrobras. E é isso, vamos nessa. Galera, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o salário e sobre os valores iniciais. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição ou lá na minha DM do Instagram. Eu vou tentar compartilhar com vocês essa tabela atualizada. Os salários previstos para esse concurso, que é o concurso mais recente, que é o concurso de técnicos, ele fala de um salário básico por volta dos R$ 3.300 a R$ 3.600 e uma garantia de remuneração mínima por volta dos R$ 5.500, R$ 5.600. Galera, isso não é uma realidade da empresa, isso não é o verdadeiro salário, isso é o mínimo, tá? Aquele segundo valor é o RMNR mínimo. Então, se você realiza a função menos crítica, não estou dizendo que é menos importante, menos crítica, que é trabalhar no administrativo, aquele vai ser o valor mínimo. De salário, a gente não está falando de benefício, de ano N adicional por ano, de salário. No primeiro ano, aquele valor é o mínimo que você vai receber. E quando a gente fala sobre engenheiros, a gente já tem uma tabela que vai começar por volta dos 11, 12 mil reais, sofre atualizações, eu também vou deixar essa informação com vocês em algum lugar aqui da descrição. E aí, quando a gente começa a conversar sobre isso, para que você entenda, esse salário, ele tem diversos regimes diferentes. Também temos um vídeo falando sobre quais são os regimes da Petrobras, quais são os tipos de turno que a Petrobras realiza e tudo mais. Quando você trabalha numa condição diferente do administrativo, por exemplo, uma refinaria, você vai ter uma série de adicionais que vão compor esse salário. Então, quando eu coloco lá naquele vídeo que fala sobre o concurso, salários começando, para um funcionário técnico, que em sua grande maioria vai embarcar, o salário, a expectativa de salário é por volta dos 10 mil reais iniciais. E Lucas, e quando você fala que é tão bom ser funcionário da Petrobras, por que você fala tanto nisso? Agora eu vou tentar explicar um pouco de como funciona o RH, segundo a minha perspectiva. O que acontece, gente? Quando você trabalha na Petrobras, a gente está falando de uma atividade que não existe a possibilidade ou uma pequena possibilidade de você trazer uma experiência que seja muito importante para a empresa. A gente está falando de um mundo completamente novo. Então, quando você se insere nessa indústria, a empresa vai investir muito em você. Você vai participar de um curso de formação. No curso de formação, gente, são de 6 a 9 meses que você recebe salário e você não produz uma gota de petróleo. E você só está sendo um custo para a companhia. Então, quando eu faço um investimento muito grande, eu preciso ter um retorno a longo prazo. Então, não seria lógico do RH que ele tivesse estratégias para que você saísse rapidamente. Então, os estímulos da empresa referentes a salário são todos vistos no longo prazo. Tá, Lucas, explica isso melhor. Existe um programa de níveis, tá, que aumenta o salário de um nível para o outro por volta dos 4%. Então, todos os anos vai ter uma corrida de níveis, quer dizer, todos os funcionários daquela gerência são avaliados e um percentual deles vai seguir para o próximo nível, começando lá em júnior, pleno, acredito que hoje sênior e master, são 4 classificações. Também vou deixar a informação aqui embaixo, que lá na comunidade a gente vai compartilhar essas informações. Quando a gente fala desse crescimento, o salário, gente, que começa em 10 mil, ele pode terminar lá no fim da carreira master por volta dos 25 a 30 mil reais. E isso, cara, é muito interessante. Então, qual é a ideia? A ideia é a empresa mostrar para o funcionário que se ele fizer carreira, ele vai chegar lá no final ganhando quase 30 mil reais. Isso se torna muito mais atrativo e criam amarras, A empresa investiu em você, mas ela começa a ter uma certeza maior que ela vai ter um retorno durante toda a vida. Ela te treinou e agora você vai treinar outras pessoas, você vai supervisionar outros funcionários, você vai continuar o legado que a companhia se predispõe a trilhar, a fazer. Sobre os engenheiros, é muito parecido, começa por volta dos 11, 12 mil reais, também termina por volta dos 25 a 30 mil reais em trabalho administrativo. Os engenheiros que trabalham em regime de embarque, isso vai acontecer numa escala muito maior. Acredito que os salários estejam próximos dos 45 mil reais para o engenheiro em final de faixa embarcado. É um salário muito bom, não é de começo e sim de fim. Então, assim, são salários muito atrativos que dificilmente você vai encontrar em outros órgãos públicos, o que mostra uma grande vantagem em trabalhar na Petrobras e um potencial de você que quer ser um funcionário de uma empresa fixa ter um grande retorno a longo prazo e construir um patrimônio, como vários de colegas que trabalham comigo fizeram.
Dos adicionais, os quais eu conheço um pouco melhor, a gente vai falar de turno, que é 30% em cima do seu salário básico, periculosidade, que também são 30% em cima do seu salário básico, HRA, que é hora de almoço remunerada, que é quando você trabalha de turno e não tem a hora de almoço, você tem, mas em caso da empresa precisar de você naquele período, né, você tenha uma condição de, se precisar de mim, eu preciso sair, você também recebe um adicional. Tem hora extra de passagem de serviço, tem hora extra no geral, tem os feriados que você perde embarcado, que você também recebe a mais. Tem uma série de benefícios, dependendo do tipo de atividade que você exerce, que vão ser interessantes, que vão te gerar um ganho salarial. Ah, Lucas, mas esses benefícios são muito bons. São adicionais, são obrigatórios pela condição de trabalho. Então você está recebendo exatamente porque você está numa condição extrema. Você recebe turno, você perde noite de sono. Você recebe HRA porque você fica vários anos sem ter hora de almoço. Então, pesa isso também, que não é só benefício não, são adicionais devido à condição de trabalho. Outro ponto legal é o plano de saúde. Então, ele tem pontos positivos e negativos, eu vou te mostrar mais ou menos para você entender. O plano de saúde é bom que, em alguns casos, você pode escolher o médico que te interessa mais e a companhia te ressarce o que ela pagaria para um médico dentro do plano dela, né? Você tem coberturas muito boas para casos de urgência e emergência. Na época que eu trabalhava, era quarto individual, então se você precisou de fazer um procedimento, você tem todo um aparato bem interessante, que eu gostava muito. O valor pago, ele é baixo, mas agora o ponto negativo é que caso você precise fazer exames, algumas coisas mais graves, dependendo da sua faixa de salário, você paga mais. Como assim, Lucas, dependendo da sua faixa de salário? Dependendo de quanto você ganha, ele é proporcional ao quanto você ganha. Quanto mais alto seu salário vai ficando, de acordo com o seu crescimento na carreira, essa complementação ela aumenta. Quanto mais você ganha, mais o percentual você vai pagar. Se o exame custava R$1.000 e no início da faixa você pagaria ali 20%, no caso, se você ganha muito mais, você vai pagar ali 50%, 60% de um exame. Então existiam casos de funcionários mais antigos que tinham esses salários altos que eu estou falando, de fim de faixa, que tinham um segundo plano de saúde para fazer consultas, coisas do tipo. Então, assim, o plano é muito bom pela questão da liberdade e também nesse aspecto de cirurgias e emergências. Mas na hora de se consultar, dependendo do nível e da sua faixa salarial, não é tão vantajoso. O ticket de alimentação que a Petrobras paga hoje está por volta dos R$1.500. Lembrando que ele só vai para os funcionários administrativos ou que a empresa não fornece, né, o almoço. Por exemplo, em plataformas que ela custeava toda a alimentação, ela não tinha responsabilidade de pagar o seu ticket. Então, se você acha que vai receber, nesses casos, não. Mas se você trabalha na base ou numa refinaria que não oferte a comida, sim, ou num posto de trabalho que não tenha o almoço, ela vai te pagar o ticket de alimentação para você custear a sua alimentação de forma independente. Sobre o plano de previdência, que é a Petros, né? Em outros vídeos eu também falo sobre isso. Quando a gente pensa em empregado público Petrobras, o INSS ele tem um teto. Então, o seu salário inicial, muito provavelmente, vai ser mais alto do que o teto. Então, você vai pagar o teto do INSS, né, o desconto baseado no teto do INSS, e você também vai pagar uma complementação para Petros, caso você queira, tá? O plano Petros, ele não é obrigatório, mas ele é interessante porque todo o valor que você paga, dentro de uma faixa, que eu acredito que hoje vai até 10%, 11%, a empresa coloca um valor equivalente. Então, se você colocou R$1.000, a Petrobras vai colocar R$1.000 também. E esse valor ele vai sendo acumulado para quê? Quanto tempo você acumula esse dinheiro, você lá no final vai receber uma complementação, porque seu salário vai estar muito mais alto e você vai se aposentar sem ter uma perda significativa. Então é muito bacana o plano Petros e ele é exatamente para garantir direitos equivalentes a um servidor que teria, né, a possibilidade de aposentar recebendo o seu teto salarial. Outro ponto muito legal que as pessoas não sabem sobre a Petros, que a Petros, baseado nesse dinheiro que você deposita todos os meses, ela te dá a possibilidade de você pegar esse dinheiro com um empréstimo consignado. Então, é uma prática que os funcionários usam muito para alavancar, comprar coisas, né? Você precisa comprar algo que é interessante para você, você precisa fazer um investimento, você tem ali um botãozinho, você entra no aplicativo, aperta 2 botões, já está pré-aprovado, o dinheiro cai na sua conta e você pode realizar uma operação financeira e pagar um juros muito baixinho. É como se a Previdência, não como, a Previdência está te emprestando dinheiro seu que já está lá. Você pode sacar, né, dentro de algumas condições, mas você pode pegar esse dinheiro emprestado e pagar com desconto em folha. Então, assim, os funcionários Petrobras amam esse financiamento da Petros, e ele te gera várias oportunidades de você fazer operações de negócio e te fazer ganhar dinheiro. Tem a oportunidade de comprar um terreno, um lote, alguma coisa
que te faça gerar um crescimento a longo prazo. Então é bem interessante. Agora eu vou falar sobre alguns outros benefícios. Gente, se eu esqueci de alguma coisa e você é funcionário e está assistindo esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu vou pinar o seu comentário entre os primeiros, porque a minha ideia com esse vídeo é trazer à luz e clarear as informações para a galera que pretende ser funcionário da Petrobras. Benefícios interessantes, né? O auxílio educação. Seus filhos têm um percentual da escola paga. Na minha época era por volta dos 700 o topo. Acredito hoje que esteja por volta disso, entre 700 e R$ 1.000. Quer dizer, os seus filhos vão receber, né? Você vai mostrar para a companhia o valor da escola e dentro de uma tabela ela vai te ressarcir. Então, se você tem uma família e tem 2, 3 filhos, gente, eu tinha colegas que recebiam 2, 3 mil reais a mais só do benefício educação. Então, isso é um grande diferencial que servidores públicos não têm. Então, por isso eu bato tanto nessa tecla que a Petrobras tem muitos pontos positivos. Então, se a gente faz uma comparação de um policial federal que não tem esse benefício, de um servidor da Petrobras que tem esse benefício, aquele cara, para ter o filho dele em boa escola, ele vai ter que tirar da fonte do salário dele. E o da Petrobras não. Ele vai deixar aquilo livre. Então, o rendimento do Petrobras, se você faz essas comparações, considerando o 14º, 13º, tudo isso, faz muita diferença no longo prazo e vai te fazer salvar muito dinheiro, investir muito dinheiro e construir um patrimônio mais alto. Então, são esses pontos que eu gosto de considerar para que você pontue e avalie se vale a pena para você. E o último, talvez um dos mais pedidos, é sobre participação de lucros. A galera me pergunta, Lucas, 3 participações de lucros vão dar 150 mil reais? Como é que é essa conta? Quanto que é por ano? Gente, eu dos 7 anos que eu estive na empresa, eu só não recebi um ano. Foi um ano de crise muito severa. As PLs que eu recebi, elas ficaram variando entre 15 e 20 mil reais. Elas geralmente têm um mínimo que são para todos os funcionários. Então, se você está lá no administrativo e ganha um salário menor e tem um cara que está a bordo e ganha um salário maior, né, normalmente essa PL tem um piso. Então, todo mundo, mesmo se você for administrativo, você vai ganhar ali um piso que é próximo de quem está embarcado. O valor é vantajoso, você sempre recebe no ano seguinte. Então, por exemplo, você trabalhou em 2023, você vai receber em 2024, porque você está recebendo pelo que você trabalhou no ano anterior. Ela tem uma tributação um pouco menor, eu não sei como está hoje, mas eu sei que, pelo fato de ser lucro, ela recebe uma incisão, né, um valor referente a imposto de renda um pouco menor, que também é bem legal. E a ideia da PLR é considerar os funcionários de acordo com algumas metas, a companhia estipula metas, e caso os funcionários atendam essas metas, eles recebem essa participação de lucro, e ela, como eu disse para vocês, tem um mínimo e geralmente é baseada pelo nível do funcionário. Tudo é baseado em cima disso. Se é júnior, pleno, sênior, master, né, vão ter variações e algumas pessoas vão ganhar mais, outras menos. Talvez gestores vão ter um valor um pouco melhor, um pouco maior, né, mas essa é basicamente a ideia. E é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, acredito que tenham ficado, deixa aqui nos comentários e os próximos vídeos eu com certeza vou fazer tirando essas dúvidas que vocês me mandam, que elas são a referência para tudo que eu faço aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço.